Bom, e no vídeo de hoje, como você está vendo aí na tela, nós vamos fazer na prática a comparação entre 3 fundos imobiliários de logística, 3 gigantes aí da bolsa, né? São esses: o HGLG11, XPLG11 e o BTLG11. E até para contextualizar como a gente chegou até aqui, bom, eu tava observando alguns fundos imobiliários e, como vocês sabem, aqui no canal a gente sempre pontua que a Selic tá caindo, então os fundos imobiliários de tijolo começam a fazer mais sentido, e o setor de logística é um setor que eu particularmente gosto muito. A gente também tem aqui no canal a nossa série Jornada do Milhão. Eu estava observando, considerando tudo isso, algum fundo que fosse atraente para a gente aplicar o nosso capital. E bom, uma forma que eu gosto muito de analisar os fundos é fazer esse comparativo entre eles, né? O momento de cada um, até para a gente ter um parâmetro, né? Porque a gente só vai saber se aquilo é bom se a gente tiver algum outro muito parecido para comparar. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para isso, para fazer na prática algo que muita gente não faz, que é realmente a gente comparar aqui os 3 fundos imobiliários. E quando a gente olha aqui para a tela já, né, a gente pode ver. Então aqui eu estou usando o comparador de fundos imobiliários do Investidor 10, tá? Eu separei os 3 fundos, HGLG, BTLG e o XPLG. Então eles estão lado a lado aí pra gente fazer uma comparação bem rápida. Em valor patrimonial, a gente já vê que o HGLG ele é bem maior, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção aqui já de cara é que esse PVP aqui tá muito estranho, né? A gente vê 2 fundos com PVP um pouco abaixo, né? Quase 10% de desconto no HGLG11 e no XPLG11. E aqui o BTLG ele se mantém com PVP acima de 1, ou seja, o mercado está entendendo que dá para se pagar um ágio ali ainda sobre o BTLG11. E aí uma coisa que me fez questionar já aqui nesse primeiro momento é porque, se fosse algum problema, né, no setor logístico, fosse algum problema envolvendo de fato aí a taxa de juros, eu acredito que os 3 fundos deveriam estar descontados, perfeito? De alguma forma, um problema mais macro, né, que não está intrínseco no fundo em questão, ele ia acabar afetando todos eles, talvez um de uma forma mais agressiva, outros nem tanto, como a gente vê aqui. Poxa, o XPLG11 está com 8% de desconto, o HGLG11 está com 9%, eles estão próximos, né, estão sendo afetados por isso, mas aí eu olho o BTLG e ele não está descontado, então isso já foi um ponto que me chamou a atenção. O dividend yield aqui está bem próximo, né, é claro que o preço também vai afetar aqui no dividend yield, eu já pontuei isso em outro vídeo, não vou entrar no mérito aqui, mas quando a gente olha o dividend yield dos 5 anos aí, realmente são bem próximos um do outro. E aqui a primeira coisa já, né, a gente vai entrar no relatório dos fundos também para analisar isso, mas a primeira coisa que chama atenção, né, a questão da vacância. Então a gente já vê uma vacância muito alta que acaba justificando também o XPLG11 tá um pouco descontado. Então aqui já acende o alerta que esse pode ser um dos motivos do fundo estar com PVP um pouco abaixo de 1. Deixando aqui já um adendo bem importante, né? O BTLG11 é um foco até porque eu gostaria de trocar alguns fundos imobiliários que eu tenho da carteira do canal para migrar para o BTLG11. Só que ele está sempre precificado com PVP acima de 1. Nunca tem uma oportunidade clara assim para a gente entrar nesse fundo, mas de fato a gente vai ver aqui no relatório que ele é um fundo muito bom. Inclusive aqui, ó, já indo para o relatório do XPLG, que vai ser o nosso primeiro fundo que nós vamos analisar, a gente vê aqui basicamente as mesmas informações que a gente tinha lá no Investidor 10. Número de cotistas, né, a data que iniciou o fundo, CNPJ, o patrimônio 5,4 bi. E aqui eu já vou direto no que nos interessa, né? O rendimento que ele está pagando por cota. Então, está se mantendo aí numa linearidade de 82 centavos, né? Pode ver aqui, ó, distribuição por cota do XPLG11. Então tem meses que ele faz menos, tem meses que ele faz mais, né? Esse triângulozinho cinza aqui seria o resultado do fundo, ó, 89 centavos, 69, isso por cota, né? Então, numa média, no geral, ele consegue manter aí nos 82 centavos. E a gente vê que essa distribuição, por ela ser dos últimos 12 meses, a gente pode ter, né, uma certa confiança de que o fundo consegue manter essa recorrência dos 82 centavos. Os imóveis do XPLG11 estão majoritariamente, né, localizados em São Paulo, que é um polo logístico muito importante. A gente vai ver que outros fundos como o BTLG, eles são mais centralizados nessa questão, mas, né, aqui eles medem em área quadrada, certo? A gente pode ver que a maior parte está localizado em São Paulo. Então isso já não é um ponto negativo, vamos dizer assim, que afetaria de fato o PVP ali do XPLG11. Só que aí quando a gente olha para vacância, aqui a gente tem a evolução da vacância física dos últimos 12 meses, a gente vê que ele veio de uma vacância alta, né? 7,6%. O pessoal até botou pequenininho aqui no relatório, deixa eu aumentar para a gente ver melhor. A vacância ela vinha diminuindo, né, em dezembro de 25, começo desse ano, janeiro de 26, e agora a gente teve um aumento. Querendo ou não, a vacância ela vai pesar então, sim, no PVP do
fundo. Por quê? É dinheiro que não está entrando, né? É espaço vazio que não está gerando dinheiro, é custo. E um outro ponto que a gente vê aqui no relatório que pesou bastante, essas aqui foram 2 aquisições do XPLG11, tá certo? Então se a gente somar 54 mais 45 vai dar quase 100 mil metros quadrados. Isso foi comprado com a última emissão de cotas, a 9ª emissão de cotas, no valor de 1,2 bi de reais. Então, querendo ou não, é muita coisa, né? Isso, quando a gente pega essa quantidade de cotas e joga no mercado, o mercado acaba demorando um pouco para absorver isso. E também tem um fator muito importante. A depender do preço, né, que a gente compra essa cota lá na hora de emissão, que você que é cotista do fundo tem direito de comprar essas cotas na hora da emissão, né? Você recebe aí uma notificação. Muita gente, depois que a emissão é finalizada, né, e essas cotas são lançadas ao mercado, eles começam a vender essa cota para girar com um certo lucro. Então isso acaba pressionando o preço do fundo para baixo. Então aqui a gente já consegue contextualizar o que está acontecendo com o XPLG11. Ele tem um problema de vacância, que está na casa dos 8%. Ele tem uma questão também de todo o investimento que ele fez, né? No sentido de que ele teve que fazer essa emissão de cotas, essas cotas acabaram de entrar no mercado, né? Ele fez aquisições, é claro, para fazer esse dinheiro girar, mas ainda assim ele se mostra um fundo interessante, né? A gente vê a linearidade do dividendo, a gente vê a linearidade do provento em 12 meses, né? Um ano aí que não teve alteração na quantidade que é distribuída. Os contratos são meio a meio, típico e atípico, né? Então a gente vê que o fundo também se preocupa nessa questão. Acredito que muito por conta de imóveis que talvez não são tão bem localizados assim, né? Eles não são tão top de linha, eles podem se dar o luxo de não ter esse inquilino por tanto tempo. E a localização dos imóveis dele ainda assim é muito interessante. Então realmente são esses 2 probleminhas que estão pegando o XPLG nesse momento. Agora, quando a gente compara com uma HGLG11, que também é um outro fundo que está descontado, então o patrimônio dele é bem maior, né? 7,1 bi. O valor de mercado está menor do que o patrimônio, porque há um desconto, que foi o que a gente viu lá, né? Aqui no PVP, na hora do relatório, estava 0,94, deu uma caidinha ali, né? A vacância física dele é de 2,6%, a vacância financeira é de 2,3%. É claro que existe uma diferença entre vacância física e financeira, que a gente já pontuou em alguns outros vídeos aqui no canal. Vacância física é o espaço que está vazio, vacância financeira é o meu inquilino que não está pagando. Ele pode estar ocupando, mas ele está inadimplente. Aí eu vou ter uma vacância financeira e não uma vacância física. Mas de qualquer forma, são vacâncias relativamente baixas, né? E também a gente vê a Whale aqui em 4,1 anos, ou seja, a taxa de vencimento médio dos contratos é daqui a 4 anos. Então a gente está falando de 2030 mais por ali, né? Quando a gente começa a olhar o relatório, eu já vejo que aqui foi exatamente o que pegou na questão do HGLG11, né? A gente tem uma emissão aqui, foi feita em dezembro de 25, 1,4 bi, uma emissão grande, né? E aí aqui em fevereiro de 26 a gente já tem mais uma emissão, 11ª emissão, né? Teve o início da emissão que ele já tinha aqui visando alguns ativos, alguns imóveis aí para comprar com essa próxima emissão. Então é praticamente a mesma coisa que aconteceu com o XPLG11. É muito dinheiro que entrou no fundo e também tem aquela questão do pessoal que comprou com valor na emissão e agora quer vender essas cotas para realizar lucro. Isso acaba pressionando o preço do fundo para baixo. No geral, a gente pode ver aqui que é um fundo que também mantém a sua distribuição bem linear, 1,10 por cota. O dividend yield dele não está variando tanto, ou seja, o valor da cota ali não está variando. A vacância está controlada. Aqui ele fala dos passivos que ele tem, né? Então, aproximadamente 1 bilhão em passivo, que é referente a aquisições de imóveis que ele fez, 22% disso. E aqui também ele mostra pra gente a questão do saldo devedor. Então, realmente, ele tá pouco alavancado, né? A gente tá falando de 9% aí de alavancagem. Claro que tem um cronograma de amortização, né? Isso aqui é uma projeção e tudo mais, mas isso também vai pesar um pouquinho, justamente por conta da nossa taxa de juros, né? Aqui ele abre pra gente também algumas dívidas, alguns CRIs que ele tem. Então, são indexados praticamente todos em IPCA, né, que seria a nossa inflação, e mais uma taxa. O mais alto que a gente tem aqui, a gente vê que é o IPCA mais 7. É realmente um IPCA mais 7. Realmente uma taxa bem ali significativa por ano, né? Ele vai ter que fazer um bom investimento para ele conseguir compensar o custo de aquisição desse dinheiro, né? Porque é aquilo que a gente falou até no último vídeo aqui sobre dívidas. O investimento que o fundo tem que fazer para compensar isso, ele tem que dar um retorno maior do que o custo dessa dívida. Contudo, a gente vê aqui, inclusive as 2 maiores dívidas aqui, IPCA mais 5,93, quase 6, e IPCA mais 7,5, elas são extremamente alongadas, né? 18 e 12 anos para a gente pagar elas. Então, aparentemente tudo controlado, né? Uma dívida que foi alongada, parece de fato bem estratégico. E por fim, mas não menos importante, o nosso querido BTLG11, com
patrimônio aí total de 5,5 bi, o dividend yield de 9,4%, rendimento mensal de 81 centavos por cota. Esse que é um fundo que é difícil pegar ele descontado, né? A gente tá aqui na tentativa também. Os rendimentos se mantêm de certa forma linear, e uma coisa muito legal do BTLG11 é que ele faz muito essa questão do trade dos ativos, e ele consegue rentabilizar muito legal em cima disso, né? Na compra e na venda dos imóveis também, além de somente os aluguéis. Então aqui, ó, histórico de dividendo também dos últimos 12 meses, aparentemente, né? Abril de 25 até março de 26. Então, se mantém bem linear, né? A variação é baixíssima aqui. E muito legal também o que eles deixam aqui pra gente, a evolução dos dividendos CAGR, né? CAGR, que basicamente é o crescimento anual composto. Se a gente fosse pegar, né, de hoje, desse ano corrente, há 5 anos atrás, tudo que a gente teve de dividendo, o crescimento disso e dividir isso por ano. Então, a gente tá falando de 16% ao ano. Muito bacana também. Tipo de contrato, indexador, a maioria IPCA. E aqui eu acho que é justamente onde o BTLG ele ganha muito espaço, né? 92% dos imóveis localizados em São Paulo. Aqui tem uma imagem muito legal que eles deixam em todos os relatórios, eu estava até procurando ela, né? A gente vê que grande parte dos imóveis estão dentro do raio de 30 quilômetros aí da Grande São Paulo. Então realmente são imóveis muito bem localizados, fazem jus aí esses 66% de contratos típicos que o fundo tem. Ou seja, ele não precisa fazer um contrato atípico porque o imóvel é muito bom. E aí, se o inquilino sair, rapidamente ele consegue repor o outro sem ter grandes problemas. Então, se a gente fosse olhar aqui para os 3 fundos agora, né, fazendo uma consideração para a gente fechar essa análise e até tomar alguma decisão de investimento, o XPLG11 ele tem aquela questão da inadimplência, né, que ele tem que resolver ali. Então, eu fico com um pouco de pé atrás comparado aos outros fundos para comprar esse cara agora. E ele também tem a emissão de cotas que tem que entrar ali no giro do fundo, né, fazer dinheiro entrar para justificar esse valor. O BTLG11, né, ele tá muito caro, tá acima de 1 PVP, então não faz sentido, mas é um ótimo fundo, continua no radar aí, para em algum momento, se tiver descontado, a gente fazer a aquisição. E o HGLG11, né, ele continua sendo um ótimo fundo, vacância baixa, tudo controlado, aparentemente dívidas alongadas. Isso me faz crer que ele está descontado nesse momento, porque realmente teve muitas emissões, tem toda aquela questão das cotas que eu pontuei durante todo o vídeo. Então acho que nesse momento o HGLG11 ele se mostra aí a principal oportunidade, por ser um fundo bem resiliente, um fundo grande, né? E vai manter os seus dividendos ali, como a gente viu lá no próprio relatório do fundo, ele vai manter essa linearidade, dificilmente vai cair, porque ele vem mantendo há mais de um ano. Então aí, aparentemente, a gente tem uma janela de oportunidade de compra do HGLG11. Pro vídeo de hoje era isso. A gente comparou os 3 fundos aqui de uma forma um pouco mais prática, né? Olhando alguns indicadores. É claro que a gente não foi no detalhe do detalhe, mas a gente deu um geral por cima aqui para entender até mais ou menos o que a gente tem que olhar, o que comparar, né? É muito legal essa ideia de sempre abrir 2 ou 3 relatórios aí e fundos imobiliários ao mesmo tempo, assim como ações também, né? Ações do mesmo setor, para a gente estar comparando, porque muitas vezes o forte de uma empresa é determinada coisa, o forte de outra empresa é outra coisa, e a gente acaba entendendo muitas vezes o que faz mais sentido pra gente, né, como investidor. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, compartilhe com mais pessoas para que venham conhecer nosso canal também. Curta se você gostou do vídeo, ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.